custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pelatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, em 2022 a Espanha vai ter uma nova legislação trabalhista. As regras foram aprovadas no final do último mês de dezembro e revogam diversos dispositivos da reforma trabalhista instituída em 2012 no país, que serviu de inspiração, inclusive, para a reforma trabalhista que foi implementada no Brasil a partir de 2017. Como é que você vê essa reversão, né? É uma forma de, na verdade, restabelecer uma certa ordem na legislação trabalhista, já que ela... assim como no Brasil, né, onde foram prometidos aí milhares e milhões de empregos que nunca foram gerados e melhoria de condições e de formalização, isso também não ocorreu na Espanha? Não tenha dúvida que essa é uma das melhores notícias para os trabalhadores no final do ano passado. De fato, é um alento saber que existe esse movimento, né, começado aí pela Espanha. A gente acredita que isso possa ser inspiração para outros países que também fizeram reforma nas suas legislações trabalhistas, para exatamente fazer isso que você comentou, que é resgatar, colocar na ordem novamente pelo menos uma parte aí daquilo que foi perdido. Acho que é bom lembrar, Glauco, que lá em 2017, quando a gente discutia aqui aquela insanidade da proposta do governo Temer, e que foi muito modificada pelo então deputado Rogério Marinho, fazendo uma ampla reforma na legislação trabalhista brasileira, já havia avaliações sobre a ineficiência, ineficácia daquelas mudanças das regras trabalhistas aí que ocorreram em muitos países, né? A OIT soltou um estudo à época, analisando 110 países que haviam feito mudança nas suas legislações trabalhistas, dentre eles a Espanha, mostrando que após aí 5, 6 anos de mudança, nada do que havia sido prometido, né, o que era o objetivo daquelas reformas, tinha sido alcançado. Especialmente no caso da Espanha, teve uma matéria até que foi objeto de uma reportagem grande no El País, que trazia, inclusive, após 5 anos, né, porque tinha sido feito em 2012, e a reportagem foi em 2017, mostrava o quanto tinha sido danoso para os trabalhadores e para o país a reforma. Mostrava ali que aquele objetivo de reduzir os contratos temporários, reduzir as demissões, diminuindo aí principalmente a ação sindical, tinha sido danoso não só para os trabalhadores, que tiveram um rebaixamento salarial enorme, então teve uma queda na renda do país, mas para o próprio desenvolvimento do país, né? Que à época a reforma foi um jeito que o governo conservador de direita tinha proposto para colocar a Espanha em pé de igualdade em competitividade na Europa, que também não tinha alcançado esse resultado. Houve, de fato, num segundo momento, porque num primeiro momento houve uma destruição enorme dos empregos, assim como no Brasil, né? E no segundo momento houve uma geração de emprego, mas de ocupações muito precárias.
Então, nós já sabíamos disso lá em 2017, e isso foi objeto aqui de debates, longos debates, mas, infelizmente, os trabalhadores aqui, nós, né, trabalhadores, tivemos essa derrota em 2017, sendo aprovado, inclusive, uma legislação, uma mudança na legislação ainda mais severa do que tinha acontecido na Espanha. Lembrando que as nossas condições de trabalho já em 2017, a época da reforma, eram muito piores, né, em termos de renda média e de condições de trabalho, de distribuição da riqueza do país, do que na Espanha. Portanto, os efeitos aqui no Brasil são ainda mais severos, né, do que os da Espanha. Acho que podemos continuar com essa inspiração, vamos dizer assim, também de fazer essas mudanças aqui no país e reestabelecer uma certa ordem. O que foi perdido levará muito tempo para conseguirmos retomar e resgatar. Então, quanto antes nós começarmos esse resgate, maior chance nós temos de uma recuperação, não só para os trabalhadores e para a população de uma maneira geral, mas para o país, né, para o desenvolvimento do país. E tem esse dado importante que você traz, Patrícia, porque a reforma trabalhista brasileira ela não só se baseou no modelo fracassado, que teve resultados muito ruins para a Espanha, mas como também tem isso que você ressalta. A condição do trabalhador aqui no Brasil é muito pior que a do trabalhador na Espanha, né? Inclusive no site Recontaí, o economista Márcio Postman mostra, né, quando se fala dessa questão do custo do trabalho no Brasil, que em 2014 o custo do trabalho aqui representava 36% do custo do trabalho nos Estados Unidos. E em 2019 isso chegava a 25%. Isso por quê? Porque justamente eles ganham muito mais, em média, do que o brasileiro, né? O trabalhador brasileiro ganha menos do que o trabalhador nos Estados Unidos. E quando esse é o principal custo do trabalho na prática, agora essa proporção, inclusive, deve estar menor ainda, porque houve rebaixamento salarial, né, de uma forma geral aqui no Brasil de 2019 para cá. Então não faz sentido usar o tal do custo do trabalho para justificar uma reforma que retira direitos dos trabalhadores e também deprime a economia, Patrícia. Não faz o menor sentido. Lembrando que a reforma, essa mudança, né, ela foi profunda nessa flexibilização e precarização das condições de trabalho e no rebaixamento dos salários. Então, na Europa, muitos países fizeram para rebaixar os salários que eram em patamares muito superiores, mas no Brasil nós nunca tivemos patamares elevados de salários. Nós somos um país de baixa renda, né? Então, de uma péssima distribuição, mesmo no período mais punjante, vamos dizer assim, no período de crescimento, onde a gente teve uma recuperação salarial, que foi nos governos Lula e Dilma até 2014, ainda assim nós continuamos sendo um país com baixos salários, né? Então não faz o menor sentido essa reforma, não tinha nem o mesmo objetivo, né? Porque aqui a gente já tinha uma renda muito baixa. E lembrando que se você empobrece a população, você empobrece a economia de uma maneira geral. Então não faz o menor sentido para um país que quer crescer você ter patamares salariais tão baixos, porque o país, mesmo que ele seja um país exportador, ele precisa do mercado interno, um mercado interno dinâmico para conseguir, de fato, se desenvolver. Então, mesmo para o empresariado, não faz o menor sentido. Então, é um empresariado que, além de explorar de uma forma intensa o trabalho, é um empresariado muito, se você me permite aqui, é um empresariado muito burro que nós temos no país, porque isso não é bom nem para o desenvolvimento das empresas nacionais, né? Então realmente é incompreensível que o empresariado tenha e tenha defendido, e vamos lembrar, Glauco, que eles continuam defendendo
uma intensificação nessa precarização, porque durante aí o governo Bolsonaro foram já 2 ou 3 tentativas de aprofundamento da reforma trabalhista e de dizimar aí todas as instituições que defendem os trabalhadores, em especial o movimento sindical. Então, vamos lembrar que o empresariado aqui no Brasil, ele continua reforçando essa ideia de um aprofundamento dessa flexibilização, diferente de lá da Espanha, que houve uma negociação, vamos dizer assim, teve o apoio de uma parte significativa das empresas e dos sindicatos para que, de fato, houvesse essa revogação, vamos dizer, uma mudança na legislação trabalhista. Então, é muito importante estar atento aí e construir essa correlação de forças para que a gente consiga, de fato, fazer essa alteração no Brasil. Falando inclusive da questão da organização sindical, um dos pontos polêmicos da reforma trabalhista implementada pela Espanha em 2012 era a limitação, por exemplo, da ultratividade dos acordos coletivos, né? O que passou a valer é que as negociações para a renovação de um acordo, se elas demorassem mais de um ano, simplesmente deixavam de valer e a empresa podia promover as modificações que quisesse praticamente nas condições de trabalho. Nós temos também, na prática, né, contra a organização sindical aqui no Brasil, talvez a reforma trabalhista daqui tenha sido pior que a da Espanha, até porque houve ainda modificações posteriores àquela reforma de 2017. É preciso também rever isso, a organização dos trabalhadores precisa ser privilegiada até para ter uma correlação de forças um pouco menos desigual do que a que existe hoje, Patrícia? Sem dúvida, porque, na verdade, o arcabouço legal, ele deve equilibrar as relações, né? E o que nós tivemos foi exatamente uma inversão desse arcabouço, protegendo o lado que já tem poder, em detrimento daquele do lado que é mais frágil na relação de trabalho, né? Nessa relação trabalhista. Então, nós precisamos rever urgentemente e retomar aquilo que é a essência de uma regulação. A essência de uma regulação é você equilibrar as partes para que, de fato, exista negociação. Não há possibilidade de negociação se você não tem espaço negocial. E se você tem um lado muito mais forte e protegido pela legislação, como é que você senta na mesa para negociar? Então, não há dúvidas de que é necessário retomar a lógica e a essência da regulação trabalhista aqui no país. Então, nós também estamos aqui com a discussão sobre a ultratividade, também é polêmico, ainda tem resistências, embora o Supremo já tenha reafirmado aí a questão dessa modificação que também houve na legislação brasileira, mas as entidades sindicais continuam com várias ações, enfim. Então, existe ainda uma certa insegurança jurídica e, por isso, talvez nós não tenhamos tido um desmonte ainda maior do processo negocial. Lembrando que nós tivemos agora, durante a pandemia, um reforço, vamos dizer aí, da importância da negociação coletiva para garantir as condições de vida e não só de trabalho, né, para os trabalhadores. Então, isso também nos deu um fôlego, vamos dizer assim, e uma pausa nessa destruição que vinha acontecendo muito aceleradamente dos espaços negociais, dos espaços coletivos negociais, né? Patrícia, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco, um bom dia para você e para todos os ouvintes do Jornal Brasil Atual. Até mais. Até, bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.